E lá vamos nós descrever os tipos de raízes, né? De modo geral, moçada, as raízes elas podem ser de dois tipos. Nós temos lá a raiz axial ou raiz pivotante, tipicamente encontrada em plantas gimnospermas, em plantas angiospermas dicotiledôneas. E nós temos, moçada, a raiz fasciculada, também chamada de raiz em cabeleira, tipicamente encontrada em plantas que são monocotiledôneas. Já tinha conversado sobre isso com vocês anteriormente, né? Você pega lá a raiz axial, tem o caule, você tem uma raiz principal ou raiz primária, da raiz primária ou raiz principal saem várias e várias outras raízes, exatamente chamadas de raízes secundárias. Uma lembrança importante para a gente é que a raiz primária, a raiz principal, ela deriva da radícula do embrião. Ou seja, moçada, a radícula, primeira raiz que a planta tem, que é a primeira estrutura que sai da semente, a radícula, origina a raiz primária ou principal, e daí você tem raízes secundárias. Posso falar num sistema de raiz axial ou pivotante. Já a raiz fasciculada, ou raiz em cabeleira, das monocotiledôneas, eu tenho um caule e eu tenho várias e várias e várias e várias raízes, sem que nós tenhamos uma raiz principal. Sem que nós tenhamos uma raiz principal. Chamamos, moçada, as várias raízes de radicelas, né? Nesse sistema não existe raiz primária. Sabe por que não tem raiz primária? Ah, tem um detalhe interessante. Não tem raiz primária porque a radícula degenera logo após a germinação. Ou seja, nasce a planta, nasce a radícula e a radícula degenera logo em seguida, né? Como é a radícula que origina a raiz primária, como é a radícula que origina a raiz primária, a raiz principal, se não tem radícula, se ela degenera, automaticamente também não tem raiz primária. O que quer dizer que essas radicelas, elas são todas adventícias. O termo raízes adventícias quer dizer que elas são derivadas do caule da planta. Opa, não sei se eu consegui me fazer claro. A gente tem que a raiz axial tem a radícula do embrião, forma a raiz primária forma as raízes secundárias. Mas no caso das plantas monocotiledôneas, a radícula do embrião degenera, daí não tem raiz primária. E se não tem primária, automaticamente não tem raízes secundárias. E nesse caso, moçada, já que você não tem raízes primárias secundárias, que a radicela degenerou, o caule ele vai formar raízes, chamadas raízes adventícias. O termo raízes adventícias, toda e qualquer raiz que ela é diretamente derivada do caule, formadas a partir de estruturas chamadas de gemas ou então botões vegetativos que acontecem lá ao nível do caule. Normalmente a raiz vem da radícula, mas as radicelas são adventícias. Elas, nesse caso, são derivadas das gemas dos botões vegetativos que nós vamos ter na estrutura do caule. Bom, de qualquer modo, né? Isso aqui são as raízes mais tradicionais, axial ou pivotante, em gimnospermas, em dicotiledôneas, fasciculada ou em cabeleira, em plantas que são monocotiledôneas. Só que além dessas, nós vamos ter uma série de raízes especiais. Especiais, né, gente? Porque elas vão ter alguma coisa de diferente em relação à estrutura delas. E essas raízes especiais, elas podem ser, por exemplo, raízes especiais subterrâneas, localizadas abaixo do solo, como é o que deve ser. É o que acontece, por exemplo, com as raízes tuberosas. Raízes tuberosas, gente, são raízes modificadas para acumular amido.
ou seja, modificadas para poder acumular nutrientes na forma de amido. Papel de reserva nutritiva. Quando nós falamos de raízes tuberosas, muitas delas são importantes para a nossa alimentação. Carinhas como, por exemplo, gente, mandioca, aipim ou macaxeira, né? Depende lá de onde você mora, né? É o caso de cenoura, de nabo, de rabanete, de beterraba. É o caso, moçada, de batata doce. Opa, cuidado, batata doce. Batata inglesa, eu já falei disso e vou voltar a repetir. Batata inglesa é um tipo de caule chamado tubérculo. Inclusive, cuidado para não confundir raiz tuberosa com caule tubérculo. Ambos são subterrâneos e ambos armazenam amido. Mas depois a gente vai ver direitinho qual a diferença entre a raiz e o caule, porque que esses caras são raízes, porque que batata inglesa ela já vai ser caule. Existem, moçada, raízes que são aéreas. Gente, quando a gente fala que a raiz é aérea, quer dizer que ela está em contato com o ar. Ou seja, ao contrário das raízes subterrâneas debaixo do chão, sob o solo, as raízes aéreas estão sobre o solo. E nós temos várias modalidades. Você tem, moçada, raízes tabulares. O nome, gente, tabulares, o nome, gente, lá que vem de tábua. Essas raízes tabulares, semelhantes à estrutura, moçada, lá de tábua, elas são raízes bastante estreitas e aéreas, com um papel de sustentar caules muito grandes. Elas formam uma espécie de tripé de sustentação para caules muito longos. Para caules que sejam muito altos. Landim, não entendi. Não entendeu? Desenha um coqueiro. Coqueiro desenhado. Lá, lá, lá. O caule do coqueiro, as folhinhas e etc e tal. Desenhe uma árvore. Quando você desenha árvore, você desenha a árvore normalmente tradicional desse jeito. Sabe por que você desenha lá embaixo ela desse jeito? Porque normalmente, moçada, a gente tem o caule e a gente tem pedaços de raiz que estão acima do caule. Esses pedaços de raiz, eles se abrem para o lado, formando um tripé de sustentação. E essas raízes, que elas então se abrem para o lado, muitas delas, moçada, estreitas, lembrando tábuas mesmo, mas várias delas, tem uma aqui, tem outra aqui, etc e tal, exatamente, moçada, com papel de sustentação de caules muito longos, né? Papel de sustentação. Não é o único tipo, moçada, de raízes que são com papel de sustentação. Tem lá as raízes suporte ou raízes escora, que também, moçada, tem papel de sustentação. Normalmente essas raízes suporte, essas raízes escora, elas também são raízes de sustentação, né? Só que com outro objetivo. Elas são encontradas em solos instáveis. Ora, olha a diferença. No caso das raízes tabulares, o problema não é o solo instável. O problema é o caule muito longo. Ora, numa planta que tem 100 metros de altura, o solo pode ser a coisa mais firme do mundo. Para ele poder sustentar, raiz tabular é fundamental. Entretanto, raiz de suporte, raiz de escora, né, o problema não é nem que o caule seja muito longo, não. O problema para sustentação é em caso de solos instáveis. E aí, moçada, lá vamos nós. Quando a gente fala lá em raízes escora, aqui na brincadeira, é o que você vai ter em gramíneas, como milho, trigo e arroz. Normalmente, moçada, gramíneas, elas se desenvolvem em solos que são solos muito rasos, solos superficiais. Então, são solos sujeitos à erosão, solos que são instáveis. Daí, você pega lá o milho, tá lá, moçada, o nó, uma folhinha, tá lá o nó, uma folhinha, tá lá o nó, outra folhinha. O milho é aquele caule do tipo como? Lá na base, várias e várias raízes, sendo que essas raízes exatamente curtinhas,
raiz de suporte à escora, para dar sustentação para o milho, que se desenvolve lá em solos rasos superficiais, sujeitos à erosão. Mas o exemplo mais tradicional de raiz de suporte à raiz de escora é o que acontece em plantas de mangue. Porque, moçada, plantas de mangue apresentam um solo encharcado de água, um solo extremamente lamacento e instável. Né? Se alguém aí já visitou alguma área de mangue, você pisa na areia do mangue, sua perna lá afunda 30 metros de profundidade. O solo do mangue ele é lamacento, né? Tipo areia movediça ou coisa do gênero lá, né? Um solo que você pisa, tu afunda com uma beleza. E como é que a planta do mangue consegue se sustentar num solo lamacento, num solo tão instável? Você tem lá o caule, raiz e raiz e raiz e raiz e raiz e várias raízes, uma trama de raízes que ajudam lá a manter o caule ereto. É bom lembrar que manter o caule ereto em pé é ótimo, né? Porque se ele ficar deitado, ele não fica tão perto do sol. Se ele fica em pé, ele fica o mais perto possível do sol para poder melhorar a fotossíntese. Então toda planta, pelo menos a maioria delas, quer ficar em pezinha. E aí, plantas de mangue apresentam lá essa característica, raiz de suporte, raiz de escora. Na verdade, quando a gente fala em plantas de mangue, elas têm uma série de adaptações para poder viver no mangue. Mangue é um ambiente realmente com muitas peculiaridades. Então, além de raiz de suporte, raiz de escora, você tem raízes chamadas de raízes respiratórias, também chamadas de raízes pneumatóforas. Raízes respiratórias, raízes pneumatóforas são raízes que saem do solo com o objetivo, moçada, de absorver ar, para poder captar oxigênio no ar. Inclusive essas raízes, né, respiratórias pneumatóforas, elas absorvem oxigênio através de orifícios chamados de pneumatódios. Então, pneumatódio é um buraquinho na raiz, cuidado inclusive com o nome, né? Qual é o nome da raiz? Raiz pneumatófora, a raiz que sai do solo para captar o oxigênio do ar. Né? Como é que ela vai fazer isso? Por buraquinhos. O nome do buraquinho, pneumatódio, aqui nesse caso. Raízes respiratórias são raízes, moçada, que acontecem frequentemente em plantas de mangue. E por que mesmo que plantas de mangue têm que apresentar raízes respiratórias? É aquela história que no mangue nós vamos ter um solo que está o tempo inteiro encharcado. Todo mangue vive ali na fronteira entre rio e mar. Como ele vive na fronteira entre rio e mar, esse solo, moçada, encharcado de água, ou seja, muita água. Mais uma vez a gente lembra, né, que o oxigênio ele é praticamente insolúvel em água, quer dizer que muita água automaticamente quer dizer pouco oxigênio. Então, algumas plantas de mangue, elas vão trabalhar desse jeito, né? Lá vai você pegar o caule, a raiz, e as raízes, moçada, normalmente ficam debaixo do chão, né? Algumas raízes, entretanto, elas saem do solo. No que elas saem do solo em contato com ar, essa raiz é toda cheia de buraquinhos pneumatódios para o oxigênio poder entrar. Então, raízes pneumatóforas, raízes respiratórias. Ainda conversando, moçada, sobre raízes aéreas, todas essas aéreas em contato com ar, raízes, moçada, chamadas de raízes grampiformes, onde as raízes grampiformes são raízes bastante curtas, com um papel de fixação da planta em um substrato. Isso aqui, moçada, raízes grampiformes, tipicamente encontradas em algumas plantas trepadeiras, como é o caso, gente, lá de Era. Era, moçada, é um tipo de planta bacana, que ela vai lá, costuma subir no tronco de uma árvore, costuma subir na parede da casa de alguém. Inclusive tem a galera que faz muito bacana, né? Aquelas paredes que o cara pega lá a parede e deixa a parede toda com aquele cimento, né, rugoso, para exatamente facilitar o crescimento de Era.
aí deixa a planta cobrir o muro, fica um efeito lá paisagístico bem legal, né? Tipo um muro vivo, né, coberto lá de plantas. Como é que a planta se fixa? Através de raízes grampiformes. O nome grampiformes é exatamente de grampo mesmo, né? Plantas lá, trepadeiras. Lembrando, né, moçada, que o nome elegante para uma planta trepadeira é epífita. Epífita, exatamente plantas que vão crescer sobre outras plantas. Já conversei sobre isso e vou falar várias vezes. Ela sobe noutra planta para poder ficar mais perto do sol, para melhorar a fotossíntese dela. Ela, entretanto, não ajuda nem atrapalha a outra planta. Ela, moçada, não é parasita. Então por exemplo, lá, né, muito utilizada lá na construção de cercas vivas, é uma trepadeira epífita na natureza. Costuma viver sobre outras plantas sem ajudar, sem prejudicar. Ela não é uma parasita, cuidado. Você tem, moçada, que para as plantas epífitas se fixarem, além das raízes grampiformes, existem outras possibilidades, como as raízes cintura, né? O nome raiz cintura dá uma bela dica de como as coisas funcionam, né? Exatamente, ela vai lá e se enrola, envolve um determinado suporte, também com o papel, gente, da planta epífita se fixar. Isso, gente, acontece em plantas como as orquídeas. Toma cuidado, gente, que ao contrário que muitas pessoas acham, orquídeas não são parasitas. Orquídeas são epífitas, vivem sobre outra planta, não ajuda, não atrapalha. E, moçada, um problema aqui para as orquídeas é como é que ela vai conseguir, né, água para a vida dela. Porque, por exemplo, né, a era se estende do chão até o alto, né? Então ela tem lá as raízes dela, parte delas, pelo menos em contato com o chão, para absorver água. Mas uma orquídea que cresce lá em cima de uma planta, como é, moçada, que ela consegue água? Já comentamos sobre isso, né? Ela vai precisar lá de água, da chuva, para poder conseguir lá a água que ela necessita. Nessa brincadeira, ela vai, para poder absorver a água da chuva, tem uma série de truques, né? Aqueles pelos em escudo, aquelas escamas, que são pelos maiores, que conseguem absorver a água da chuva, e elas têm uma estrutura chamada de velame. Esse velame é uma epiderme multi-estratificada. Normalmente, né, pessoas, a epiderme da planta, ela é uni-estratificada, ela só tem uma camada de células, mas o velame é multi-estratificado, tem várias e várias camadas de células, sendo que o velame tem consistência esponjosa, de modo, moçada, semelhante ao que acontece com uma esponja, exatamente para poder reter a água da chuva, maneira que a orquídea consegue obter chuva. Obter água, né? No caso aqui, gente, essa epiderme é a epiderme da própria raiz cintura, tá? Então, na raiz cintura, né, você tem um velame, essa epiderme multistratificada, semelhante a uma esponja para segurar lá a água da chuva, na raiz cintura, porque, mais uma vez, orquídea não é parasita, orquídea é epífita. Em algumas plantas, gente, a raiz cintura, ela cresce tanto em espessura que ela acaba estrangulando a planta suporte. Então, raiz estrangulante, raiz estranguladora, uma raiz, moçada, que é uma raiz cintura, que apresenta grande crescimento secundário, grande crescimento em espessura, de modo, moçada, que acaba estrangulando a planta suporte. Quando você fala em estrangular a planta suporte, ela acaba comprimindo os vasos condutores de seiva, no que acaba comprimindo, esmagando os vasos condutores de seiva, corta o fluxo de seiva na planta suporte, ao ponto que a planta suporte pode acabar morrendo. É o caso, moçada, do que acontece lá com um tipo de planta chamado de cipó mata-pau. A propósito, tá? O cipó mata-pau, ele não é parasita. Ô Lani, por que ele mata outra planta? Sem querer, gente, ele nem queria matar, mas ele matou. Na verdade, ele só queria subir na outra planta para ficar mais perto do sol, para poder pegar luz de modo mais eficiente. Entretanto, ele tem a raiz estrangulante, crescendo tanto em espessura que estrangula o suporte, corta o fluxo de seiva e o suporte acaba morrendo. Volto a dizer,
sem querer querendo, né? Nem queria, mas acaba matando. O inferno está cheio de boas intenções. A intenção nem era matar, mas mata. Só não vou dizer que ela é uma planta parasita, porque ela não rouba nada, né? Parasita implica em você roubar nutrientes de outro cara. Por falar em parasita, existem plantas parasitas. Elas vão ter um tipo de raiz, chamada de raiz sugadora ou austório. Aí sim, a raiz sugadora, o austório, exatamente vai acontecer com o objetivo de roubar seiva de outras plantas. E isso aqui, moçada, se está roubando a seiva de outras plantas, trata-se então de plantas parasitas. Ao contrário das epífitas, que não roubam nada, apenas estão em cima da outra planta para ficar mais perto do sol, né, para melhorar a fotossíntese, essas não. Essas aqui roubam mesmo. E para elas poderem roubar, a raiz sugadora, o austório, vai lá nos vasos condutores de seiva da planta hospedeira. Existem dois tipos, moçada, de plantas parasitas. Nós temos as hemiparasitas. Ô moçadinho, o nome hemi quer dizer metade. Como assim? Uma parasita pela metade. Essas garotinhas aqui, elas roubam seiva bruta. Elas vão roubar seiva inorgânica à base de água e sais minerais. O que quer dizer que as raízes sugadoras, os austórios, vão lá se enfiar no xilema com esse objetivo. Por que o nome é M, metade? Porque convenhamos, né? Se você vai roubar, roube logo direito, né? No caso, moçada lá, a planta hemiparasita, ela rouba água e sais e não rouba o mais importante, né? Que é exatamente o material orgânico. De maneira que, como ela só rouba água e sais, essas plantas têm que fazer fotossíntese por conta própria. Numa comparação idiota, é um cara vai lá, um ladrão de joias, que entra na joalheria e só rouba a bijuteria e não rouba, rapaz, lá as joias de ouro, de diamante de verdade. Não rouba o que vale mais, não rouba o que é o mais importante. É o caso da hemiparasita, rouba água e sais, mas não rouba açúcar, então elas têm que fazer fotossíntese por conta própria. É o que acontece, gente, com um tipo de planta chamada de erva de passarinho. Existem, moçada, as hemi, existem as holoparasitas. Holo, gente, quer dizer completo. São parasitas por completo. Em que sentido? Que elas roubam uma seiva mais completa, que é exatamente a seiva elaborada. Ora, a seiva elaborada, holo, completa, ela é mais completa, que a seiva elaborada, além de água e de sais minerais, ela também apresenta nutrientes orgânicos. Ela também apresenta matéria orgânica. O que quer dizer que as holoparasitas, elas vão no floema, né? Então a raiz sugadora, o austório, vai até o floema. E elas não precisam fazer fotossíntese. Claro, por que você vai trabalhar se você já está roubando, né? Por que a planta holoparasita vai se dar o trabalho de fazer fotossíntese se ela já está roubando matéria orgânica da planta hospedeira dela? Então nem fotossíntese ela faz. São plantas que perderam a capacidade de fazer a fotossíntese no decorrer da evolução. Então, originalmente, elas eram capazes de fazer fotossíntese, como todas as outras plantas. Entretanto, de tão acostumadas que elas são de roubar a matéria orgânica, um belo dia acontece uma mutação, elas perdem a capacidade de fazer fotossíntese e não atrapalhou em nada a vida delas. Elas já não dependiam de fotossíntese, elas já viviam roubando seiva orgânica de outras plantas. É o que acontece lá em uma planta chamada de cipó chumbo. Gente, a erva de passarinho, ela é verde, né? Ela é verde porque ela é clorofilada, que ela faz fotossíntese. Só rouba seiva bruta, né? Mas, moçada, o cipó chumbo, ele é aclorofilado. Ele é aclorofilado, não faz fotossíntese, porque está roubando seiva elaborada, e pelo fato dele ser aclorofilado, ele não é verde, acinzentado. Inclusive, daí vem o nome cipó chumbo. Nesse caso, acinzentado às vezes puxado lá para amarelado. Nós temos, moçada, último grupo de raízes para descrever raízes aquáticas. Ora, raízes subterrâneas debaixo do chão, raízes aéreas
em cima do chão, em contato com o ar, e as raízes aquáticas que estão diretamente mergulhadas na água. Sendo pessoas que raízes aquáticas, não tem o que dizer, elas são aquáticas e é o que acontece com a água-pé, né? Estava descrevendo para vocês que o água-pé, né, lá em aulas passadas, ela é uma plantazinha, que ela é uma planta aquática, está aqui a superfície da água, as folhinhas do água-pé e as raízes ficam diretamente mergulhadas na água nesse caso. Uma coisa interessante é que o água-pé apresenta uma raiz com coifa dupla. E alguém briga comigo, mas espera aí, Landim, coifa não é para proteger a ponta da raiz do atrito com o solo? O atrito com o solo é considerável, mas o atrito com a água nem é. Tudo bem, tá? No caso lá do solo, a coifa é para proteger contra o atrito. Aqui é por causa de outra coisa. Na água tem muitos micro-organismos. E essa coifa dupla exatamente é para proteção contra micro-organismos do mal, né? Contra micro-organismos patogênicos, porque lembrem que essas raízes das plantas do tipo aguapé, elas estão associadas com outros grupos de micro-organismos do bem, micro-organismos decompositores, história que eu já contei, que esses micro-organismos decompositores acabam removendo poluentes orgânicos da água, né? Então, acaba sendo interessante que ajuda a despoluir ecossistemas poluídos, removem poluentes orgânicos, liberam sais minerais e fornecem lá para o aguapé. Toma lá da cá, todo mundo sai feliz. O aguapé ganha sais minerais derivados da decomposição dos poluentes orgânicos e esses micro-organismos eles ganham um ambiente adequado para poder se desenvolver.